Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Hoje, no segundo programa da série Educação e o Mundo do Trabalho, vamos discutir educação e trabalho na perspectiva dos sujeitos sociais. São nossos convidados o diretor do Centro Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas, em São Paulo, Sebastião Lopes Neto, o superintendente de operações do Senac Rio, Orlando Tomé Cordeiro, e a coordenadora geral de qualificação da Secretaria de Políticas Públicas do Emprego do Ministério do Trabalho, Eunice Léa de Moraes. E você, como sempre, está convidado a participar do debate. Mande suas perguntas e sugestões. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050 CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências, participe! Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Começar pelo Sebastião, membro fundador da CUT, fez parte da Executiva Nacional, é pesquisador do Instituto que informamos no início do programa, trabalha no tema do direito ao acesso à educação e à formação profissional para trabalhadores. No momento, o senhor presta consultoria para o Ministério do Trabalho para a elaboração de uma proposta de legislação de um sistema que reconhece esses saberes, os saberes e os conhecimentos para a certificação profissional e também a continuidade de estudos. Então, eu gostaria de abrir esse programa perguntando ao senhor como se dão as relações entre trabalho, educação, na perspectiva do trabalhador. Bom, eu preferia usar trabalhadores, né? Porque esse sujeito social, eles são sujeitos que têm determinados interesses comuns, ou deveriam ter, né? E estão em condições comuns a esse grupo. E aí isso eu chamo uma classe social. O problema é que o Brasil ele tem algumas questões estruturais herdadas da sua história que conformaram uma situação muito difícil que nós chegamos, que é uma contradição aberta com a competitividade que esse país tem, com a posição dele da economia, que é um país que foi construído sob a escravidão, um país construído sob a propriedade privada da terra, e um país construído em não democracia, né? Então, nós fomos democracia no século XX, tivemos muito pouca quase todo o século XX, nós não tivemos mais que 20 anos, 25 anos de democracia, no sentido usual do termo. Então, os sujeitos sociais, trabalhadores, né? Eles partem de uma situação muito desvantajosa. Eu só vou dar um dado para começar aqui a conversa, que 81%, quase 82% da população economicamente ativa desse país começou a trabalhar antes dos 17 anos de idade. Isso torna dramática a situação escolar das pessoas. Aí você vai encontrar baixos índices escolares na população trabalhadora e na população como um todo, decorrente dessa história de que é um país construído, segmentado, apartado, com a classe privilegiada muito pequena, não é? E milhões de pessoas sem acesso, inclusive à educação. E só para complementar inicialmente a questão da raça, né? Todos os indicadores sociais da população negra são piores. Só para ter uma ideia, o Diese calcula hoje um salário mínimo necessário mais ou menos R$ 1.500. As pessoas no Brasil, uma média muito geral, ganham R$ 1.200, mas a população negra ganha 60% disso. Quer dizer, o índice de educação é a mesma coisa. O analfabetismo da população branca, 7% mais ou menos. População negra, 16%. Então, são condições estruturais que, para serem revertidas, o sujeito social trabalhadores teria que ter um peso e uma satisfação dos seus interesses na sociedade muito mais do que as políticas dos últimos anos têm atendido. E onde o senhor acha que entra a escola nessas questões? Não, a escola pública deveria ter sido generalizada, né, em 1922, na independência política. Não foi. Não foi na República, né?
Os ginásios em São Paulo, chamados ginásio, que corresponde mais ou menos à 5ª ou 8ª série, começaram a realizar no estado de São Paulo na década de 50, na segunda metade da década de 50, com o pouco lembrado Jânio Quadros, mas realmente ele fez muitos ginásios, né, quando foi prefeito de São Paulo. Então, um país que não tem uma generalização da escola pública de qualidade, ele não pode almejar nada. Tá certo. Orlando Tomé Cordeiro é engenheiro, foi diretor da UNE, presidente do Sindicato de Trabalhadores em Processamento de Dados do Estado do Rio e também diretor do DIEESE. No SENAC Rio de Janeiro, liderou a implantação do Centro de Educação para o Trabalho e a Cidadania. Como superintendente de operações, é responsável pela liderança das equipes gestoras das 53 unidades operativas da organização. Então, a mesma questão, só que de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista do empregador. Qual é o papel do empregador nessa relação entre educação e trabalho? Bom, queria primeiro dar boa noite aos colegas aqui de mesa, você, Bárbara, a todos os telespectadores, agradecer o convite, a oportunidade para o SENAC do Rio de Janeiro poder falar um pouco para os professores e para os telespectadores em geral dos nossos pensamentos e participar desse debate tão importante no cenário atual. Nós aqui no Rio de Janeiro, o SENAC do Rio, que é uma organização dirigida pelos empresários do comércio de bens e serviços, nós temos uma visão que vai além da questão da educação. Nós consideramos que hoje nós estamos vivendo de verdade a sociedade do conhecimento. Então nós consideramos que o princípio para nós é nós sermos uma organização de conhecimento. Então o papel da educação, do ponto de e na sua relação com o mundo do trabalho, do ponto de vista dos empregadores, eu diria que parte dessa premissa, nós precisamos construir conhecimento. A construção do conhecimento é base fundamental, tanto do ponto de vista do acesso ao mundo do trabalho, ao mercado de trabalho, como a construção de um país mais competitivo. O que nós esperamos, portanto, dos trabalhadores e dos processos produtivos? Que as pessoas, de modo geral, possam continuar aprendendo permanentemente. Quais os dados que nós temos hoje? Nós falamos muito no Brasil da dificuldade de acesso ao emprego, ao trabalho, à renda. Então a primeira questão, a primeira consideração é mundo do trabalho, não mais mundo do emprego. E nós não devemos olhar para isso como uma derrota ou como algo associado a subdesenvolvimento ou a uma perspectiva de exclusão social. Ao contrário, nós não estamos falando de trabalho informal na lógica do trabalho ilegal. Nós estamos falando de trabalho autônomo, contributivo, portanto, estamos falando de trabalho associativo e estamos falando de empreendedorismo. Então, o conhecimento para essas atividades, o conhecimento como base para a construção dessas competências, que são a aplicação prática do conhecimento. A capacidade dos trabalhadores e também dos empresários, dos micro, pequenos e grandes empresários, de continuarem aprendendo. Então, a perspectiva nossa é que tanto trabalhadores como empresários precisam cada vez mais, no mundo de hoje, construir conhecimento. E essa construção de conhecimento não se dá apenas no processo escolar regular. A escola, nós tivemos ao longo da nossa história a perspectiva da escola como algo que permitiria às pessoas, ao final do processo escolar, lá no passado, o que nós pensamos? De tal idade a tal idade você estuda, depois você trabalha, mais adiante você se aposenta e depois você morre. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você tem que continuar estudando permanentemente, seja estudando em mecanismos regulares, em cursos regulamentados, em escola regular, em escolas que ofereçam ações de educação profissional, seja em aprendizados diversos. Você aprende realizando, você aprende fazendo, você aprende no próprio ambiente de trabalho. Então a perspectiva nossa, uma organização que é dirigida pelos empresários do comércio, é de permitir, propiciar essa construção de conhecimento, tanto dos trabalhadores como dos próprios empresários. Queria passar para a professora Leia, socióloga, professora do Centro de Educação da Universidade Federal do Pará, como eu disse, abrindo o programa, coordenadora geral de qualificação do Ministério do Trabalho e Emprego, mas a senhora também foi consultora do programa Vento Norte, um programa de qualificação profissional da Escola Sindical Chico Mendes e Escola Sindical Amazônia da CUT. Então, como se dão, eu gostaria, a mesma questão agora do ponto de vista das políticas públicas, como se dão as relações entre educação e trabalho, quem são os sujeitos dessa relação? E qual o papel do Estado nessa relação também? Boa noite a todas e a todos, agradecendo também o convite. Em especial, uma boa noite para a minha equipe lá do Ministério do Trabalho,
que constrói conosco esse Programa Nacional de Qualificação em que nós coordenamos. Bom, a relação educação e trabalho, nós precisamos considerar o contexto em que essa relação educação-trabalho acontece, né? Quer dizer, ela acontece num contexto histórico, político, social, cultural. E também as transformações em que esse contexto passa ou vive. Né? Então, não é uma relação que não esteja num contexto, ela tem um contexto próprio. Então, essas relações se dão nesse sentido, quer dizer, o trabalho se entende como um princípio educativo. Aí a relação dessas duas áreas que são tão diversas, tão complexas, mas tem uma relação muito junta. E na perspectiva de que se tenha uma educação num processo de construção dos saberes que os trabalhadores, que as trabalhadoras trazem, né, que se tem, e também numa relação de humanização desse trabalho, dessa relação de educação. E quem seriam esses sujeitos sociais? A perspectiva que se trabalha a relação educação e trabalho é sempre numa da inclusão social. Quer dizer, você tem a perspectiva de incluir esses sujeitos sociais que estão fora, que estão excluídos socialmente, economicamente, que estão excluídos desse mundo do trabalho, não só do mercado, né, de emprego, de trabalho, mas de um mundo maior. Então, esses sujeitos são pessoas que agem, que intervêm, que constroem essas relações. Então, esses sujeitos seriam excluídos. Nós teremos aí, pegando o corte de gênero, né, teríamos as mulheres, os jovens, a população negra, a população indígena, quer dizer, uma gama de segmentos sociais que estão excluídos. E uma outra parte também que forma os sujeitos, que são os sujeitos sociais dessa relação trabalho e educação, são também aqueles que produzem, que participam dessa construção maior desse mundo em que está a educação e que está o trabalho. Ok, a primeira participação de hoje é da Ciseni de Goiás. Olá, Ciseni. Olá, boa noite a todos. Eu falo da TV Escola de Anápolis, Goiás. A educação e o trabalho são dois itens indispensáveis na vida do ser humano e indissociáveis. A escola e o trabalho devem valorizar as condições dos alunos. Gostaria que comentassem a afirmação correlacionando o trabalho e a educação, pois, na realidade, em muitos casos, não há respeito, não favorecem para que os alunos frequentem os dois. Boa noite e obrigada. Obrigada, Ciseni, pela sua participação no programa de hoje e também responde a um e-mail que você já havia mandado para a gente. Obrigada, Ciseni. Sebastião. Olha, eu sou goiano, sou migrante por necessidade de trabalho e também por condições políticas para São Paulo. Eu acho que a questão teria que ser melhor pensada. Eu acho que não tem de conciliar escola e trabalho até o fim da formação do ensino médio. Eu acho que uma coisa são os alunos que têm acesso até a 8ª série ou até o ensino médio conhecerem tudo do processo de trabalho. Alguns países fazem isso muito bem. A Suécia faz isso bem, a Finlândia faz bem, Cuba faz bem. Não é? As pessoas têm a oportunidade de conhecer os locais de trabalho para fazer sua opção profissional. E trabalhar sem trabalhar conhecendo o trabalho. Isso é uma coisa. Mas eu acho que essa pressão que as famílias pobres sofrem de complementar a renda, ela tem que acabar. Tem que ser garantido condições dos jovens fazerem uma boa formação escolar. Então eu acho que está errado, inclusive quando o movimento social reivindica emprego para os jovens. Eu acho que não deve ser isso. Eu mesmo, enquanto sindicalista, muitas vezes escrevi texto defendendo isso. E denunciando, claro, porque tem bairros que a população jovem tem 90% de desemprego. Então é um desespero que esses jovens tenham emprego. Acho que o problema não é emprego, é ter renda. E ter condições de estudar. Claro, se pudesse conciliar as duas coisas, ótimo. Mas os países que avançaram e que têm patamares altos de educação e desenvolvimento, todos postergaram a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Agora, isso só vai atingir as classes populares, óbvio. Só as classes populares. Vão deixar de estudar para poder trabalhar. A crise da escola é uma crise da escola do povo. A escola da burguesia não está em crise. Os internatos na Suíça não estão em crise. Estão em crise por comportamento, por muita droga, por qualquer outra coisa, mas não
é o problema da estrutura escolar. A estrutura escolar está em crise para a escola do povo. A outra coisa, na outra ponta, são os trabalhadores, são 70 milhões. Vou repetir, hein? 70 milhões de pessoas com mais de 19 anos de idade que não têm ensino médio. E qualquer emprego que você vai buscar numa metrópole hoje, numa cidade grande, pede 2º grau, ensino médio. E tem 52 milhões de pessoas que não têm 8ª série. Então também necessita hoje ter uma política para esses trabalhadores, para essa população trabalhadora que não teve escolaridade. E que hoje, na sociedade do conhecimento que fala o Orlando, eles não têm códigos, eles não têm a simbologia, eles não têm como se inserir nesse mundo se não tiveram complementação da sua formação. E não só concluir os estudos, como continuar, como dar continuidade, claro. E aí poder ter mobilidade social, né, professor? A Monique aqui do Rio de Janeiro já aguarda. Oi, Monique. Boa noite aos especialistas de salto e aos colegas professores de todo o Brasil. Sou a cursista Monique do Instituto de Educação, professor Moisés Henrique dos Santos. Falo do teleposto CEPAC São João de Meriti, com a orientadora Nazaré. Gostaríamos de saber, na gestão atual, o plano de qualificação profissional aponta a qualificação como construção social e necessariamente uma dimensão pedagógica. Monique, a gente tem um probleminha, quando vocês ligam para a gente, tem que diminuir o volume da sua televisão, porque isso dá um retorno para cá e a gente não consegue ouvir direito a sua pergunta, tá? Então, quando você ligar novamente, fizer a pergunta, dá uma baixada no volume para que a gente possa escutar a sua pergunta e não dê esse retorno nem para a gente, nem para vocês, tá bom? Monique, a gente espera a sua ligação completa daqui a pouquinho, tá joia? Eu acredito que... professora pode comentar, a professora Eunice pode comentar, porque ela fala aí um pouco, quer entender um pouco melhor esse plano de qualificação. Nós temos várias dimensões, né? O plano, além da dimensão pedagógica, dimensão operacional, dimensão filosófica, no que ela fala da construção social, de que nós entendemos que o conhecimento, né, ele não é apenas de um lado, de uma pessoa, mas é de um grupo. Quer dizer, são vários sujeitos sociais que constroem essa qualificação, que constroem esses saberes. Por isso ele tem uma perspectiva da construção social, né, da intervenção de vários sujeitos nessa construção. E aí a questão da dimensão pedagógica, ela passa por considerar esses saberes que são socialmente construídos por os diversos sujeitos coletivos e individuais, e por ter a perspectiva da qualificação como a relação do trabalho, os interesses, os conflitos, né, as outras dimensões que fazem parte, tanto a qualificação, nessa perspectiva da educação integral, como o trabalho no princípio do trabalho educativo. Então são relações, são construções, né, por isso a gente tem essa dimensão pedagógica de uma construção que não é apenas particularizada na relação escolar ou na relação institucional, mas sim na relação social. Tá certo. Qual a relação entre escolaridade e emprego? Vamos saber o que alguns brasileiros pensam sobre essa relação depois do intervalo. Salto para o futuro, volta já. Qual a relação entre escolaridade e emprego? Nossa equipe